pessoal, a gente vai agora fazer essa apresentação. Novamente, eu digo a vocês que está presente no Moodle, tanto no Moodle quanto no grupo, né, o material todo. Então vamos lá. Era para estar a tela inteira, mas não tá. Tem essa barra de ferramentas que ninguém convidou. Vamos ver se eu consigo aumentar a tela. Visualizar. Vamos ver. Pronto, deu certo. Pessoal, então, nós temos aqui o primeiro passo da matéria. Então, é a relação entre a massa sólida, né, ou a densidade. Então, o que a gente vai ter? Densidade, que vocês já leram lá. Então, a relação entre a massa sólida e o volume total, inclusive os volumes dos poros. Então, o que é o poro? A gente já falou isso em outras aulas. Nós temos os macroporos, que são os poros ocupados pelo ar. Nós temos os microporos, que são os poros ocupados pela água, principalmente aquela água que vai subir por capilaridade do lençol freático. Então, há um movimento de ascensão da água por capilaridade. E a porosidade total, que é o quê? É a soma desses dois. Então, a relação entre a massa sólida, massa do solo, vamos pensar no solo, e o volume total, que inclui os poros, tá? Então, aqui, para uma representação, tá tudo na apostila, viu? Aquela apostila lá, tá tudo lá. Então, essa foto, essa figura, o que ela tá mostrando pra gente? Então, vamos pensar que isso aqui é um recorte do solo, tá? Vamos pensar que a gente tem esse quadradinho do solo, certo? Que a gente retirou lá da água. Então, é a profundidade e o volume de solo no campo, tá? Então, o volume de solo do campo é o quê? X vezes Y vezes Z, beleza? Então, é a área, né? Desculpem, volume. O volume, ele sempre vai ser uma medida em 3, elevado ao cubo, porque você pega a altura, largura, espessura e profundidade. Então, o volume dos sólidos, os dados, né? A gente tem o volume dos sólidos, o volume da água, que vai estar em solução, o volume de ar e o volume dos poros. Então, todo esse volume vai ser tudo isso. Os sólidos, a água, o ar e todos os poros. Por que eu digo dos poros? Porque tem poro que às vezes não está sendo ocupado. Então, a gente tem que somar todos eles. Então, o volume total é a soma dos sólidos, do ar, da água. O volume dos poros é da água e do ar. E o volume, então, é dos sólidos e dos poros. O volume todo aí dessa superfície. É só para vocês mais ou menos imaginarem que num solo eu tenho o volume ocupado por ar, água e sólidos. Então, a densidade desse solo, qual vai ser a definição dela? Vai ser a relação existente entre a massa de uma amostra, que vai ser levada para uma estufa a 105 graus, e a soma dos volumes ocupados pelas partículas e pelos poros, tá? Então, é a relação, é um sobre o outro. Porém, é a soma desses volumes ocupados pelas partículas e pelos poros. Então, é tudo que tem dentro daquele volume que eu mostrei para vocês. Tá? Então, aqui existe uma fórmula, que é a densidade global, que é chamada densidade do solo ou densidade global. E, geralmente, pessoal, é essa que nós obtemos quando pedimos uma análise de densidade, que eu já vou ensinar vocês como é que faz. Então, a densidade do solo é a densidade que vai incluir o espaço poroso. Então, a gente vai ter a massa desse sólido sobre o volume. E, geralmente, ela é expressa em quilos por metro cúbico. E como que ele vai ser determinado? A gente vai utilizar um método, que é um método que é conhecido como um método de forma indeformada. E o que é indeformado? É como se eu pegasse... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para dar de exemplo para vocês. É como se a gente pegasse um anel mesmo, vai ter uma foto na sequência. Um anel volumétrico, e eu encaixasse no solo
saísse exatamente aquela situação do solo. Então, é um recorte do solo e é indeformada, por quê? Porque eu não deformo. Quando eu faço coleta de análise para fertilidade, eu vou pro trato e depois desmancho aquele solo. Para análise de densidade, não. Eu preciso retirar com um anel cortante um espaço em que me represente exatamente como essas partículas, esse volume está sendo ocupado. Então, usa-se um anel, a gente tem na Faite, né, os anéis de Kopeck, e elas têm bordas cortantes, exatamente para recortar. No meu trabalho de doutorado, nós fizemos um trabalho muito interessante. Eu tenho esses dados e eu vou ver se eu consigo ainda hoje abrir a minha tese de doutorado na página e compartilhar com vocês. Nós fizemos o quê? Eu peguei uma área e assumi uma área que estava sob plantio direto há 15 anos, naquela área. Porém, ela eventualmente sofria escarificações. Então, qual que era o meu projeto de doutorado? Meu projeto de doutorado era eu pegar aquele primeiro ano, em 2011, fazer a semeadura do milheto no mês de setembro e conduzi-lo até meados de outubro, novembro. Então foi feito o seguinte: antes de implantar o milheto na área, em agosto, agora 9 anos atrás isso, em agosto desse ano, nós fizemos a coleta desse solo para fazer caracterização química. Então nós fizemos a coleta, análise do solo química para corrigir, conseguir recuperar ali as deficiências para a cultura, principalmente do milho, né, que era o que vinha depois. E nós fizemos a coleta de 3 profundidades para determinar porosidade, macro, micro porosidade, densidade do solo e resistência do solo à penetração. Então, nós fizemos essa caracterização física do solo em agosto de 2011. E quando eu coletei o meu experimento em em setembro de 2014, 3 anos depois, a gente fechou com outra avaliação física para avaliar esses 3 anos como havia se comportado. Por quê? O que entrou nesse meu solo nesses 3 anos? Sei que é meio difícil entender, mas depois um dia eu faço para vocês a apresentação de como foi. E os resultados de lá que a gente obteve foram interessantíssimos. Primeiramente, o milheto ele veio em setembro, conduzimos, semeamos milho. Milho com consórcio. Eu fiz um milho consorciado com braquiária rusiciensis. A visão lá era palha, não era gado. Então a gente não usou a braquiária brisanta, ou o que eles chamam de braquiarão. Então eu fiz uma semeadura com milho a 90 e a minha braquiária no meio, na entrelinha. Né? Isso em novembro. Coletamos em março. Final de março para abril, final de abril e início de maio, o que a gente fez? Feijão e trigo. Dividimos a parcela que era de milho, a metade, semeamos feijão e trigo. Então aquela gleba minha que tinha um milho, as parcelas eram 32 parcelas de 90 metros quadrados, eu subdividi elas em 2. E também, além de subdividir em 2, eu subdividi mais em 4 pelas doses de N em cobertura que fizemos. Então, eu tive 256 parcelas experimentais em uma área de 3.000 metros. Então, para vocês imaginarem, vamos pensar que a minha área era desse tamanho, assim. Eu subdividi em 256 parcelas. Eu consegui uma boa informação ali, né? Uma área pequena. E o ano seguinte a mesma história. Fizemos isso por 3 anos. Só que no último ano a gente só fez feijão.
feijão de inverno lá, feijão que é semeado em maio, coleta-se no final de agosto, começo de setembro, porque lá é uma região quente não tem problema de geada e o clima é muito favorável para esse tipo de feijão nessa época por conta da ausência dos problemas principais, como mosca branca. A gente tinha alguns problemas de mofo branco lá, mas também era facilmente isso daí, não é papo pra agora. Mas o que eu quero dizer é que nós tivemos um resultado muito interessante da física desse solo e como que nós coletávamos. Nós fazíamos uma escadinha. Como que era essa escadinha? Eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Era de uma escadinha que nós abríamos trincheira no solo por essa escadinha. Eu vou explicar por quê para vocês. Era o seguinte, a gente fazia uma coleta de 0 a 10, de 10 a 20 e de 20 a 30. Assim, ó, se vocês conseguirem ver aqui. Ó. E aqui é o anel. Então, na superfície, né, primeiro a gente pegava aqui, na verdade, né, pegava a superfície de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, para o anel. Então, a gente fazia essa escadinha no solo, coletava o anel e levava para o laboratório. Então, é isso que eu estou explicando para vocês. Então, a gente usa esse anel, ele tem um volume conhecido, porque depois a gente precisa fazer um cálculo. Então, você crava esse anel na parede do perfil, tira ele, faz um toaletezinho dele, né? Tira com um canivete, deixa só onde está bem interno dele mesmo, para não dar peso diferenciado. E ele é desse jeito, ele é fincado aí com martelo, né? E aí se retira então o solo de forma indeformada. E aí a gente leva para o laboratório. Daí você já leva o anel para um recipiente, leva embora para não ter perda do material, porque ele é vazado, né? Se for um solo que tem muito solto, ele vai ter esse problema. Leva para secar em 24 horas, vai pesar a amostra e calcula a densidade. Então, como que eu calculo? Eu pesei a massa, porque eu preciso tirar a água, certo, pessoal? Preciso tirar a água, eu tenho água ali, a umidade do solo, porque eu tenho que tirar desses poros, certo? Então, eu vou pesar a amostra e calculo a densidade. Então, densidade é a densidade do solo, em grama por centímetro cúbico ou em quilo por metro cúbico. Tem 2 unidades, aí é questão de transformação. A massa é a massa do solo seco e o V é o volume da amostra. Então, o volume, como que eu calculo, né? Ele é um cilindro, eu posso calcular ele com a fórmula, ou eu já tenho um volume conhecido, geralmente de 100 centímetros cúbicos, né, como a gente viu aqui. Então, é uma análise muito importante, pouco feita, pouquíssimo feita, pelo trabalho que ela dá, né? Você precisa de um laboratório, não é todo laboratório que vai fazer, não é tão simples quanto você fazer uma análise química, por exemplo. E aí, uma observação muito interessante, pessoal, a gente acha o contrário, né? Mas sobre condições de estruturas comparáveis, você lembra das estruturas? A gente tem vários tipos de estrutura no solo. Então, se as estruturas forem comparáveis, quanto mais argiloso o solo, menor a sua densidade. Um pouco óbvio, que as partículas de argila são menores, tá? São mais leves. O solo arenoso é mais pesado. É pesado no quesito partícula. A partícula de areia é mais pesada, é maior. Não que, quando a gente fala que é solo mais pesado, na gíria popular é o contrário. Solo mais pesado é o quê? É arenoso, é argiloso. Pessoal, vocês estão me vendo? Tá tudo certo? Tô sabendo... Peraí. Tá dando para ver eu e a tela? Ah, beleza. Obrigado. Imagina se não tivesse dando, tô aqui falando. Acontece, né? Bom, então, vamos lá. Vou continuar aqui. Então, quando a partícula argila, ela é mais leve, tá?
Só que tem uma coisa muito legal, que a gente não é nossa realidade. Lembra quando a gente fala das argilas 2:1, que elas são expansíveis, a vermiculite, nectita? Quando a gente tem isso nos solos, por exemplo, os organossolos, a gente tem que o valor da densidade vai ser acompanhado do valor da umidade. Por quê? Porque conforme ele aumenta em umidade, ele perder a água, ele vai diminuir por conta da expansão da argila em relação à água. Eu até fiz um vídeo, não sei se foi para vocês, falando do organo, não, foi para Gênese e Morfologia, mostrando as casas nos Estados Unidos, que era o horizonte A úmico, que é aquele que tem muita matéria orgânica, geralmente aí em organossolos. E as casas nos Estados Unidos, por essa questão de ter a matéria orgânica também é uma esponja. Eles tinham como se fosse um pier nas casas, em que esse solo, dependendo da umidade que ele pegava, ele subia. Né? Então ele era expansível. E é mais ou menos o que acontece com esse tipo de argila. E aí, com relação à interpretação dos resultados, né, a gente tem que ou em grama por centímetro cúbico, ou em quilo por metro cúbico, é um sistema internacional, vocês já devem ter ouvido falar, né? O professor Bruno deve ter mostrado algumas coisas para vocês. E aí, qual que é o resultado? Qual que é a faixa que a gente tem? Geralmente, em solos argilosos, essa densidade varia de 0,9 a 1,3 grama por centímetro cúbico ou 900 a 1.300 quilos por metro cúbico. Quando a gente fala de transformação aqui, no caso é vezes 1.000, tá? Então, de grama para quilo a gente multiplica por 1.000. Em solos arenosos, já é um pouco mais alta, pela questão da partícula ser mais pesada. Então, em solos arenosos, nós teremos a variação então, de 1,3 a 1,8 gramas por centímetro cúbico e 1.300 a 1.800 quilos por metro cúbico na questão da densidade. É uma amplitude aí que a gente tem de valores. Então, a conclusão é que, de maneira geral, mais elevada a densidade, a gente tem maior compactação, maior desagregação da estrutura e menor a porosidade. Para vocês isso deve ser confuso. Professora, mas se eu tenho mais densidade, não seria mais interessante? Não. Nesse caso, esse parâmetro, a densidade não é interessante quando ela é mais alta. Por quê? Se a gente tem maior densidade, se a gente lembrar, é massa sobre volume. Então, se eu tenho mais massa no mesmo volume, significa que o meu solo está mais compacto. E é isso que eu vou mostrar no experimento que eu fiz aqui em casa. Então, quanto maior a compactação, maior a densidade, maior a desagregação da estrutura. Pensem que se eu for com uma mecanização muito pesada, eu desagrego essa estrutura. Isso não é interessante. E menor será a porosidade total, porque também eu perco em macroporos. Daí eu perco em macroporos, porque eu vou achatando e tirando o ar. Consequentemente, maior a restrição ao desenvolvimento radicular e ao desenvolvimento das plantas. Isso é limitante, muito limitante. Professora, qual o valor que temos de densidade que pode vir a ser limitante? Geralmente acima daqueles valores que a gente colocou ali. Se eu tiver muito acima de 1,3 em solos argilosos e muito acima de 1,9 em solos arenosos, 1,8 em solos arenosos, consequentemente eu vou ter problemas aí em relação ao desenvolvimento radicular. Mas varia bastante, isso precisa procurar em bibliografia. Então, a gente tem a relação entre a densidade do solo, porosidade total, resistência à penetração da raiz e massa seca de raiz e cana-de-açúcar. O que significa? Densidade relacionada à porosidade, então quanto maior a densidade, menor a porosidade, maior a resistência à penetração das raízes, consequentemente menor a massa de raiz na cana-de-açúcar. Então vamos lá.
Então, a gente tem aí, né, as distâncias e a profundidade, tá? Então, o que mostra a densidade do solo? Que eu falei para vocês. Quanto maior é a densidade do solo, pior é, por conta dessa questão da raiz. Então, essa parte mais vermelha é onde apresenta o quê, pessoal? A maior densidade, então onde a gente tem maior compactação. Então, de 0 a 20, a gente tem problema. E é a zona, não digo na cana, mas é a zona de absorção das maiores culturas. É de 0 a 20. Já quando a gente vai de 20 a 40, começa a mudar um pouco, né? A gente começa aí a diminuir um pouco essa densidade, mas ela só vai ficar mais tranquila a partir de 50 centímetros aqui, em que a densidade vai estar um pouco mais abaixo. Beleza. Porosidade. Porosidade é a mesma coisa, podem ver que acompanha, né? Então, quanto maior é a densidade aqui, menor é a porosidade. Então, 39%, 40%, sendo que o ideal, lembra quando a gente fala, é 25 para facilitar o entendimento de vocês. Quando eu falo que um solo perfeito, ele é composto de minerais, matéria orgânica e ar e água. Minerais, 45%. Matéria orgânica, 5%, top. Solos manejados não tem 5% de matéria orgânica. E porosidade, 25. Então, teria que ser o ideal 50. A gente tem aqui quanto? 47 no melhor, 60%. Então, esquece. As porosidades, dependendo dos solos, a porosidade total chega a 30%. É muito aquém, 9% de macroporos. É um horror em solos muito manejados, principalmente solos mais argilosos. Resistência à penetração. Autores relatam que acima de 2 megapascal, você tem já tem impedimentos severos no crescimento de raiz. Então, aqui a gente tem uma maior limitação exatamente no ponto que está mais escuro em todos os lugares. Então, a gente tem uma maior resistência ao solo à penetração aqui. Primeiro, superficialmente, e numa distância aí de 60 a 90 centímetros, tá? Então, a gente tem essa distribuição do solo, né? Quantos centímetros tem? 1,5 m. E a massa seca de raiz, então, vejam, pessoal, olha a limitação que a gente tem em desenvolvimento radicular, mesmo em algumas situações melhores. Quase nada de desenvolvimento radicular. Então, é complicado e está relacionado, sim, à capacidade produtiva, é um atributo muito importante. E agora, pessoal, vamos fazer um break aí, né? Deixa eu fazer um break, vocês. Eu vou ficar aqui, eu só vou desligar meu microfone e a câmera. Aí daqui uns 10 minutinhos eu volto, pode ser? Combinado? Tá? Então, a diferença está basicamente nisso. A densidade de partícula, ela não considera a porosidade. Tá? Então, é a densidade daquela partícula. Então, ela não considera porosidade, por quê? Porque ela não vai levar em consideração o ar e a água. A porosidade vai levar só em relação à partícula. Por esse motivo, a densidade de partícula, quer seco ou molhado, é sempre a mesma, entenderam? Foi o que eu falei. Desde que se subtraia da massa da amostra o peso da água contida. Então, assim, a densidade é a mesma, só que você precisa tirar o peso da água. Porque não é o volume da água, é só o peso mesmo. Então, a fórmula da densidade de partícula, né, ela vai ser a massa dos sólidos sobre o volume dos sólidos. Também vai ser medida por quilo por metro cúbico, né? Então, vamos lá. Normalmente, essa densidade de partícula, ela tem uma variação de 2,3 a 2,9 gramas por centímetro cúbico.
Então, que para efeito de cálculo, se a gente precisar de fazer um cálculo, é uma média, né? Então, é 265 que é considerado aí a título de média. Então, a densidade de alguns minerais comuns em solos, ó, os feldspatos, né? A mica, o quartzo, os minerais de argila. O que é isso, pessoal? O que é tudo isso aqui? Tudo isso aqui é o que compõe o solo. Claro, né? O quartzo vai por areia, argila, os feldspatos da origem areia, argila, silt. Então, é tudo isso que vai formar desde a partícula de textura, areia, silt e argila. Então, a densidade de quanto vai pesar isso no volume. É a densidade da partícula, não do solo, o ambiente solo. Então, por esse motivo, é adotado 2,65. Já a densidade da matéria orgânica é bem mais leve, né? A matéria orgânica é mais leve do que a partícula mineral. E o método de determinação? Esse aqui é um pouco diferente. Então, é necessário obter a massa de sólidos e depois o volume desses sólidos. Então, a massa é obtida por um simples pesagem de balança após secagem em estufa. E o volume, ele pode ser obtido pelo método do balão volumétrico, é diferente do anel indeformado, o qual é considerado mais preciso dentre os métodos existentes. Então, existe um método do balão. Então, esses métodos, né, no laboratório. Então, nada mais vai ser do que a medida do volume do líquido deslocado por uma massa conhecida de partículas, e os líquidos usualmente são a água e o álcool etílico, preferencialmente o álcool, por apresentar menor viscosidade, ele é menos viscoso que a água. Então, nada mais é do que o quê? A medida do volume do líquido deslocado por uma massa conhecida de partículas. Então, é uma determinação que a gente considera indireta, porque, na verdade, você vai contabilizar a massa do líquido, da solução. Então, e a relação entre a densidade de partícula, densidade do solo e porosidade total? Vamos lá. Considerando que um solo argiloso tem densidade de 1,25 e um solo arenoso densidade de 1,7, e que ambos têm a densidade de partícula 2,65, para calcular o espaço poroso, utiliza-se a seguinte forma. Então, eu pego a porosidade total, vai ser igual a 100 menos densidade de solo dividido por densidade de partícula, multiplicado por 100. Por que essa forma? Primeiro, é em porcentagem, porosidade total. E segundo, que a gente está tirando aqui exatamente o que? Os poros. Né? Porque nós vamos usar o álcool ou a água para carregar para fora esses sólidos. Então, o que sobrar dessa relação vai ser a porosidade. Então, ó, a conta. O solo argiloso, né? 100 menos 1,25 dividido por 2,65 vezes 100. Ele vai apresentar, então, a porosidade 53, espaço poroso, macro e micro, e 47 preenchido por partículas sólidas. Tá? Solo arenoso, 36% poroso e 64% de sólidos. Né? Às vezes a gente acha que um solo arenoso ele possui maior número de poros. Depende de quem? Da densidade desse solo. A relação então é essa. Porosidade total vai ser 100 menos relação entre a densidade do solo sobre a densidade da partícula multiplicado por 100. O resultado vai ser a porcentagem de poros e o que sobrar de 100 é o que é dos sólidos. Então, qual que é a importância da densidade do solo? Né? Bom, ele vai influenciar em diversos processos. Textura e agregação. Então, quanto maior a densidade, menor é a estrutura, ele se desestrutura mais. Então, desestruturando mais, ele tem menor agregação. Velocidade de infiltração de água e erosão. Se eu perguntar para vocês, qual a velocidade de infiltração é maior num solo com maior ou menor densidade? Né? A erosão vai ser mais fácil em qual?
Tá totalmente relacionado, né? Um solo que demora para infiltrar a água, ele tem mais suscetibilidade a que essa água escoa superficialmente. Tem relação também com a macroporosidade e desenvolvimento de raiz. Macroporos, maior quantidade de ar. Desenvolvimento de raiz pode ficar limitado dependendo do número da porosidade. Consistência do solo. Por quê? Porque dependendo da densidade, eu mantenho mais esse solo úmido, seco ou molhado. E está relacionado à compactação, pessoal. A compactação do solo é muito importante. É o que eu falo para vocês. É um parâmetro bastante utilizado para se calcular o quê? Para se calcular desenvolvimento radicular. E técnicas de manejo de produtividade, óbvio, né? Porque se eu tenho um solo que apresenta uma densidade muito elevada e limitações de desenvolvimento radicular, eu vou precisar o quê? Eu vou precisar fazer um processo aí de um manejo para adequar essa meu desenvolvimento produtivo. Aí, ó, a diferença que eu tenho. Um solo uniformemente argiloso e um perfil de textura média. Então, aqui arenoso e aqui argiloso. A gente já vê essa diferenciação aí, né? Então, solos de textura e agregação variáveis. A gente tem solos com texturas e variações e agregação variável. A gente tem maior agregado quando a gente tem maior disponibilidade de matéria orgânica, quando a gente tem menor compactação, quando a gente tem menor densidade, e elas podem ser variáveis. Então, o que vai variar a densidade? Agregação e textura. Aí, né? A gente tem aqui, ó, a estrutura granular, e aqui em blocos. Aqui, ó, diferenciação, né? Então, tudo isso também vai dividir a densidade. Ó, exploração de raízes, exudação radicular, maiores agregados. Esses solos já nem possuem tantos agregados e disponibilidade orgânica. Olha o solo arenoso, o argiloso aqui, ó. Olha a coesão dele, né? Ó, completamente diferente. Então, textura e agregação. Aqui a questão que a gente falou da água. Alta densidade, taxa de infiltração de 5 a 7 milímetros por hora. Baixa densidade, taxa de infiltração quase 10 vezes maior, maior que 10 vezes. Então, a gente tem que avaliar isso, né? Ó. Aqui solos, né, com diferenciação. Então, o que está relacionado à alta densidade? Compactação, ó, as áreas de cultivo aqui, né? Provavelmente cana. Ó, o que é isso aqui? Vocês acham que isso é impossível acontecer? De forma alguma. Isso aqui é uma área em extremo processo erosivo, com problemas de compactação, estresse, o solo com muita limitação de desenvolvimento radicular pelo excesso do tráfego de máquinas, provavelmente falta de trabalho de plantas de cobertura para descompactação e outros manejos que deveriam ser adequados e feitos, e aí a gente encontra essa situação. Barrancos, né, que são criados, o solo acaba sendo levado embora e criam buracos mesmo na lavoura. E aí a diferença, ó, de um latossolo vermelho e um argissolo vermelho. O latossolo vermelho e um argissolo vermelho. Macroporosidade. Olha a diferenciação da profundidade aqui, ó. A gente tem de 20, 40 e 80. O latossolo vermelho possui a 16% de macroporosidade. O argissolo possui aí quase 20%. Por quê, pessoal? A textura média do argissolo faz com que ele na superfície tenha o quê? Mais areia. Tem mais arenoso na superfície, mais argiloso na subsuperfície.
mantém-se isso a 40 centímetros. Mas, olha a diferença do latossolo vermelho na macroporosidade em 80 centímetros. Né? Então, ele se mantém um pouco mais uniforme por conta da textura dele ser argilosa no perfil inteiro. Já o argissolo chega numa profundidade que ele tem muito mais argila. Então, por esse motivo, ele apresenta uma diminuição de macroporosidade. E aí, olha que legal, o tráfego de máquinas, né? O pessoal pega bastante exemplo de usina, porque usina, gente, cana-de-açúcar é cultura complicada. Então, olha, a densidade do solo, nosso parâmetro, tá? Ó, aqui, né, de 1,45, sendo até aí joia. E a umidade. O que a gente observa aqui, pessoal? O que vocês conseguem observar? A gente consegue observar que essas três situações, o tráfego após 24 horas, aonde ele está molhado, a gente consegue aumentar a densidade dele e muito, a ponto de se tornar muito limitante para o desenvolvimento radicular. Por que isso, pessoal? Se eu entro com um solo muito úmido, molhado, com tráfego de máquinas, ele fica muito leve, ele fica muito facilmente fácil de ser moldado. Mas quando ele seca, ele é um tijolo. Então, a gente tem que trabalhar sempre um solo friável, que é aquele solo que nem é muito seco. Qual o problema de trabalhar em solo muito seco? Está no desgaste, né? Da operacional, fica muito pesado, fica muito caro também. E solo seco não é ideal, você pulveriza muito o seu solo. O ideal é aquele solo que ele parte, ele é friável, aquele solo que não é nem, aquele solo que você deixa ele nem muito molhado, nem muito seco. Você põe ele na mão, ele se desfaz facilmente e não vai perder estrutura por isso. Ó, as raízes da soqueira no perfil. O que é a soqueira, pessoal? Soqueira é quando você colhe a cana e deixa ela rebrotar. Então, a densidade de solo menor, consequentemente, eu tenho o quê? Ó? Crescimento das raízes. Olha que bacana, né? Muitas vezes a gente não entende porque estuda a parte física. A parte física é tanto quanto ou mais importante que a química. De nada adianta eu ter nutrientes se eu não tenho como descer minha raiz. Aí, ó, novamente, a densidade, o efeito da umidade na densidade, né? Então, a produtividade em toneladas cai 15% por conta da irrigação antes do tráfego. Então, vamos nos atentar aí, pessoal, e tomar mais cuidado nisso. Você pode chegar a diminuir 15%. Ó, sistema radicular da cultura cítrica em perfil, tá? Sem compactação. Sistema radicular da cultura é argissolo, tá, pessoal? Podizólico, vermelho aqui que eles estão falando. Sistema radicular da cultura crítica em perfil, com compactação. Olha isso. Então, acho que essa relação da compactação está mais clara para vocês, né? Sistema radicular aí. Ó, os cafezais com 3 anos à esquerda, sob sistema de preparo prévio sem pós-movimentação, mostrando melhor coloração, enfolhamento e produtividade. À direita, manejado sem preparo prévio com cultivo mecânico pós-instalação. Olha a diferença, pessoal. Olha isso. 3 anos com o cultivo mecânico, tá? Ó. 44 sacas. 12 anos depois, você tem ainda maior produção. Cultivo mecânico aí, pessoal, tirar, sabe, as plantas daninhas.
Aí você vê, né, desenvolvimento da vegetação na entrelinha, que você deixa, você maneja, isso daí já é uma prática, né? Em Minas Gerais, como que a Fundação Pro Café faz? Eles manejam braquiária na entrelinha de café. Porque dois motivos. Um, que tem raiz, que infiltra água, que é interessante. O outro, porque se você tiver que manejar, é muito mais fácil você suprimir a vegetação espontânea de braquiária do que, por exemplo, de uma buva, né? Então, eles deixam a braquiária, porque a braquiária sufoca tudo. E se te precisar manejar, a braquiária morre com qualquer coisa. Ó. Olha só, cadê a raiz? Gente, cadê a raiz? O que é mais importante no sistema produtivo, gente? Não é o que está em cima, não. É o que está embaixo. Isso que os produtores não veem, às vezes. E é aí que vocês precisam entrar. Muito do sucesso que a gente tem na lavoura, do sucesso que a gente tem na nossa produção, tá onde a gente não enxerga. Onde a gente não enxerga o problema. Aqui, né, o pasto rotativo e o pasto extensivo. Olha que diferença. Né, o pasto rotativo é aquele que você maneja os piquetes. Olha só, tranquilo. Olha isso aqui, o pasto extensivo, sem piqueteamento, sem separação. Tudo compactado. E, pessoal, quanto à aula, né, era essa parte que eu ia apresentar para vocês. E agora eu vou fazer uma explicação a respeito da determinação da porosidade, tá? O cálculo que é feito, e vocês vão precisar disso, por quê? Porque eu vou dar a lista de exercícios para vocês. Peraí, deixa eu chegar aqui em vocês primeiro. Alguém tem alguma dúvida? Hein? Dos meus 21 soldados vivos aqui, ó. Alexandra, Beatriz, Bruno, Eduardo, Emerson, Gilmar, Gustavo, Andrei, Igor, Lara, Larissa, Luiz Fernando, Marcos, Maria Carolina, Oséias, Rafael, Rafaele, Thaís e Valentim. Bom, tá tudo tranquilo, então vamos tocar para eu explicar para vocês e já deixar a lista, né? Que já já a gente acaba a aula. Vamos lá. Trava tudo. Bom, então, para a determinação, a gente tem algumas características, né? Como que são feitas as coletas. Então, a gente tem que a coleta, né, é um cilindro de 5x5 no amostrador, posicionar a trava para que não desprenda e tudo mais. Posicionar o amostrador, a gente já falou sobre isso, né? Tirar a limpeza do toalete. O preparo, como que a gente faz isso? O preparo em laboratório, você levou para o laboratório as amostras indeformadas, tá? Vamos pensar na densidade de solo, não de partícula. De partícula eu vou explicar também. Então, as amostras que são levadas para o laboratório, eles retiram e fazem o toalete e colocam um tecido. Então, eles envolvem Agora meu gato tá olhando estranho. Deve ter alguém visitante aí. O que é, Sushi? Aí eles envolvem um tecidinho junto com um elástico embaixo, um tecido como se fosse um tecido que é poroso, que é para absorver a água. Tá? Preso por um elástico, impedir a perda de solo também. Aí coloca a amostra em um recipiente com profundidade igual ou superior à altura e adiciona água. E vagarosamente permite que os poros do solo sejam saturados por capilaridade. Então, olha a diferença daquele outro. Nós vamos saturar os poros com água. Então, aquela amostra nossa vai pegar água e vai saturar os poros, tá? Após essa saturação, levar a amostra até uma mesa de tensão e aplicar uma tensão de 60 centímetros de coluna d'água. O que é essa mesa de tensão, pessoal? Essa mesa de tensão é uma mesa que você coloca ela
e ela puxa essa água. Tá? Então, ela vai puxar essa água que está nos macroporos, que foram saturados, e elas vão para os microporos. E depois do equilíbrio, vão retirar a amostra, pesá-las, obter o solo úmido, né? Massa do solo úmido, e leva para a estufa por 24 horas a 105 graus. Depois desse período, retira as amostras, coloca num dessecador, que é uma estufa, né? E pesa para a massa do solo seco. É um processo, vocês não precisam decorar nada disso, só estou explicando como faz. Vou ver se eu envio para vocês uma demonstração. E aí o cálculo dessa densidade. Então a densidade vai ser a massa do solo seco, depois que for preencher, né? A gente preenche com água, depois seca ele, dividido pelo volume do solo. Já a densidade de partícula, lembra que é outro sistema? Primeiro você coloca também, faz a coleta de amostras deformadas, como se fosse análise química, deixa secar. Quando o peso das amostras mantiver constante, realiza um tamizamento com peneira de malha, tá? Faz um peneiramento para obtenção da terra fina seca ao ar. O que é terra fina seca ao ar? Você deixa secando. Você leva a terra fina seca ao ar para a estufa, e aí você vai ter a terra fina seca em estufa. E aí como que a gente vai medir o volume das partículas? Aí muda, né? Então é o piquenômetro de gás hélio. Para quem nunca ouviu falar nesses termos, não conhece piquenômetro, não sabe nada disso, depois eu vou ver se eu disponibilizo um vídeo demonstrativo para a gente ver. Mas isso daí é facilmente visto na internet, é só digitar, né? Então você preenche a cápsula com gás hélio, com a terra fina seca ao ar, até aproximadamente 2,3% do volume, 2/3 do volume. Configura o equipamento e inicia a leitura. Após a leitura, você anota o valor da densidade de partícula, e é o princípio de funcionamento do equipamento. Então, o PV, que é o que vai ser determinado, né? Aí essa fórmula, a gente tem a pressão, volume, número de mols, constante universal e blá blá blá. Coisas que é feito. Então, qual que é o procedimento? É completamente diferente. Um, você mantém a estrutura fixa desse solo, e o outro você faz a coleta normal e leva para essa metodologia do piquenômetro e faz uma leitura e uma fórmula para determinação. Já tem também o do balão volumétrico. Aí você pega 20 gramas dessa terra fina seca em estufa, transfere para o balão volumétrico de 50 milímetros, completo com a bureta de 50 ml de álcool etílico, e transfere para o balão volumétrico. Agita o balão para expulsar o ar e faz com que o álcool ocupe todo o espaço entre as partículas. E aí você realiza esse procedimento até que cesse o aparecimento de bolhas na superfície do líquido. Por quê? Você tirou o ar. Aí você completa o balão com álcool e calcula a densidade das partículas, né? Então, o cálculo da densidade das partículas vai ser a terra fina seca ao ar, seca em estufa, sobre 50 menos o volume de álcool demarcado na bureta. Da porosidade total, a gente já viu, né? Que vai ser 100 menos densidade do solo sobre densidade de partícula, outra fórmula aqui, mas é a mesma coisa. Então, pessoal, é a metodologia, tá? Creio eu que a gente não tenha como fazer o do solo, mas provavelmente a de partícula a gente tem como fazer. Eu vou ver se eu combino com a Gláucia. Ela esses dias ficou de filmar para mim uma análise granulométrica no laboratório da FAIT, então a gente vai ter um vídeo. Eu já vou pedir para ela então fazer essa de determinação de partículas, tá? Mas é laboratório, isso daí a gente manda, paga, eles fazem pra gente. Mas é pra gente entender como é o processo, faz parte. E no mais, meus queridos alunos amados, sobre a aula, era
basicamente isso, a densidade, né? Nós temos esse material disponível para vocês.